Estamos de volta aqui no nosso humilde canal para falarmos de coisas boas, falarmos do que nos agrada, falarmos de física. E aqui quem vos fala é o professor Sandrão de Bangu, e na nossa aula de hoje nós trataremos de conservação da quantidade de movimento e também de colisões unidimensionais. Espero que vocês compreendam, espero que vocês gostem da nossa aula e vamos lá, vamos mostrar um pouquinho dessa parte da dinâmica que nos atrai. Vamos embora? Vamos juntos! Então vamos tratar do princípio da conservação da quantidade de movimento. O que diz esse princípio? Se eu tenho um sistema que não sofre a ação de força externa, a quantidade de movimento desse sistema irá se conservar. Vamos simplificar isso. Se eu não tenho força externa, isso significa dizer que eu não terei impulso agindo nesse sistema. Por quê? Impulso é igual a força vezes tempo. Então, se a força é zero, isso significa que o impulso também é zero. E a consequência disso é que o sistema terá a sua quantidade de movimento conservada. Isso significa dizer que a quantidade de movimento inicial do sistema será igual à quantidade de movimento final desse sistema. Então, em um sistema conservativo, o princípio da conservação da quantidade de movimento me diz que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Esse é o nosso princípio da conservação da quantidade de movimento. Então, vamos exemplificar. Imagine um projétil de 20 gramas ou 20 vezes 10 a menos 3 kg que sai de uma espingarda de massa 5 kg com velocidade de 500 metros por segundo. Qual seria a velocidade de recuo da espingarda? Então vamos lá. Como é que nós vamos analisar isso? Então aqui eu tenho uma foto meramente ilustrativa, onde a espingarda encontra-se aqui antes do disparo. Então, antes de disparar, qual é a velocidade da espingarda? Zero, ela não tem velocidade. E qual é a velocidade do projétil antes do disparo? Também é zero. Então, isso significa dizer que a quantidade de movimento do projétil antes do disparo é zero. E que a quantidade de movimento da espingarda antes do disparo também é zero. Então, a minha quantidade de movimento inicial ela é zero. Pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento final do sistema tem que ser igual à inicial. Então, se a inicial é zero, a final também tem que dar zero no total. Mas quem é a quantidade de movimento desse sistema? Quem constitui esse sistema? É a espingarda mais a bala. Então, quando eu somar no final a quantidade de movimento da bala e a quantidade de movimento da espingarda, essa soma tem que dar zero. Então vamos lá, vamos aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Então, inicialmente, a quantidade de movimento ela é zero inicial. Agora, eu preciso descobrir a quantidade de movimento final desse conjunto, desse sistema. Bala mais espingarda. Né? Então, vamos lá. Então, a quantidade de movimento final, quem vai ser ela? A quantidade de movimento da bala mais a quantidade de movimento da espingarda. E como isso tem que dar zero, o que tem que acontecer? A quantidade de movimento da bala tem que ser igual a menos a quantidade de movimento da espingarda, né? Porque ele é mais, passa para o outro lado, menos. E lembrando, quem é a quantidade de movimento? É massa vezes velocidade. Então, eu terei quantidade de movimento da bala, massa da bala, vezes velocidade da bala, menos a quantidade de movimento da espingarda,
massa da espingarda vezes a velocidade da espingarda. Uma coisa muito importante, as massas elas devem estar na mesma unidade de medida. Neste caso, como eu tenho uma igualdade, não necessariamente tem que estar no sistema internacional. Aqui ele me deu em gramas e a espingarda em quilogramas. Ele já me ajudou e passou esses 20 gramas para quilogramas, que é esse valor aqui. Então, eu tenho que trabalhar com a massa na mesma unidade, ou seja, vou trabalhar em quilograma. Substituindo, eu tenho massa da bala, 20 vezes 10 a menos 2, vezes velocidade da bala, 500, igual a menos a massa da espingarda, 5 kg, vezes a velocidade da espingarda. E aí eu tenho 20 vezes 10 elevado a menos 13 é o mesmo que 0,02 vezes 500, igual a menos 5 vezes a espingarda, né? Isso aqui vai dar 10. Então eu vou ter 10 igual a menos 5 velocidade da espingarda. Vou multiplicar tudo por menos 1 para eliminar esse menos desse lado. Então isso vai ficar menos 10 igual a 5V. Então a velocidade da espingarda vai ser menos 10 dividido por 5. Então eu terei que a velocidade da espingarda ela será de menos 2. Mas, Sandrão, o que significa menos 2? Significa o seguinte, o projétil ele é disparado com uma velocidade de 500 metros por segundo. Isso é a velocidade do projétil. E o que acontece? Quando o projétil sai, ele empurra a espingarda para trás. Então a espingarda vai recuar com uma velocidade de menos 2. Então esse sinal negativo aqui significa que a espingarda ela está se movendo no sentido contrário ao do projétil. Se o projétil vai para frente com a velocidade de mais 500, a espingarda vai para trás com a velocidade de 2 metros por segundo. Então esse sinal de menos aqui indica o recuo da espingarda. Significa que ela se moveu no sentido contrário ao movimento do projétil. O projétil vai para frente, a espingarda vai para trás, tá? Então esse é o significado do sinal de menos aqui. Significa oposição de sentido de movimento. Tranquilo? Ok? Colisão ou choque unidimensional. Eu tenho aqui um sistema constituído por duas partículas que eu chamei de M1 e M2, que se movem na mesma direção e no mesmo sentido. Então aqui na primeira situação, eu tenho a partícula M1 movendo-se, perseguindo a partícula M2. Isso significa que a velocidade de 1 é maior do que a velocidade de 2. Então aqui está acontecendo uma aproximação de 1 em relação a 2. Vai chegar um tempo, como 1 é mais rápido, ele vai alcançar e vai colidir com a partícula 2. E depois da colisão, o que vai acontecer? A partícula que vai à frente ela vai ter uma velocidade maior. Então, a partir daí, ela começa a se afastar. Então, a velocidade de 2 é maior do que a velocidade de 1. Então, após a colisão, eu tenho um afastamento. Então, antes, eu tenho uma aproximação. E depois do choque, depois da colisão, eu tenho um afastamento. Nós veremos daqui a pouco que nós teremos 3 tipos de colisões ou choques. E, independente do tipo de choque, né, o princípio da conservação vai se aplicar a todos eles. Como é que eu vou resolver esse tipo de problema? Utilizando o princípio da conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento inicial do sistema é igual à quantidade de movimento final do sistema. Quem é a quantidade de movimento inicial? É a quantidade de movimento de 1 mais a quantidade de movimento de 2 antes da colisão. E a quantidade de movimento final, quem é? É o nosso Q'. Ele vai ser a quantidade de movimento de 1 mais a quantidade de movimento de 2 após
a colisão. Então aqui, quantidade de movimento antes do choque, antes da colisão. O linha significa final, é a quantidade de movimento depois da colisão. E lembrando que a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então eu tenho, antes do choque, quantidade de movimento de 1, massa de 1, V de 1. Quantidade de movimento de 2, massa de 2, velocidade de 2. Igual a quantidade de movimento final de 1, massa de 1, velocidade de 1 depois do choque. Mais a quantidade de movimento final de 2, massa de 2, velocidade final de 2. Então, independente do tipo de colisão, é essa a maneira que eu vou resolver os problemas de colisão ou choque. Tá ok? Usando o princípio da conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento inicial igual à quantidade de movimento final. O coeficiente de restituição, representado pela letra E, é ele que vai nos permitir classificar o tipo de colisão que ocorreu no nosso problema. Então, nós teremos, de acordo com o valor obtido pelo coeficiente de restituição, a classificação de três maneiras. A colisão ou o choque ele pode ser classificado como elástico ou perfeitamente elástico. Ele pode ser classificado como parcialmente elástico ou pode ser inelástico. Tudo vai depender do valor de E. E quem é o E? O E é exatamente a razão entre a velocidade relativa de afastamento e a velocidade relativa de aproximação. Ou seja, a velocidade relativa depois do choque dividido pela velocidade relativa antes do choque. E como é que eu calculo isso? O coeficiente de restituição é calculado dessa maneira aqui. Ó. Velocidade relativa de afastamento, quem é? Velocidade final de 2 menos a velocidade final de 1, né, essa situação aqui, dividido pela velocidade relativa de aproximação, ou seja, antes do choque, que vai ser a velocidade inicial de 1 menos a velocidade inicial de 2. Então, de acordo com o que nós encontrarmos nessa razão, eu poderei classificar o nosso tipo de choque. Se essa razão aqui me der um valor igual a 1, o meu choque é perfeitamente elástico. O que eu tenho de característica é que a quantidade de movimento se aplica a esse tipo de choque, ou seja, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. O sistema será conservativo. Isso significa dizer que não haverá perda de energia. Ou seja, a energia inicial do sistema vai ser igual à energia final do sistema. Então, como ele não perde energia, o que ele começa com energia, ele vai terminar com a mesma quantidade de energia cinética. Ok? Agora, se nesta razão eu encontrar um valor compreendido entre 0 e 1, o meu choque será parcialmente elástico. Característica desse tipo de choque: o princípio da conservação da quantidade de movimento se mantém. E o sistema vai ser dissipativo, vai haver perda de energia nesse sistema. E isso significa dizer que a energia cinética final do sistema ela vai ser menor do que a energia inicial, a energia com que ele começou. Então, como vai haver perda de energia durante o choque, ele vai terminar com menos energia do que ele começou. Ok? Agora, se durante a colisão o meu coeficiente der 0, ou seja, os corpos permanecerem juntos, eu terei uma colisão do tipo inelástica. Qual é a característica dessa colisão? A quantidade de movimento também é válida. Repara que ela é válida para qualquer dos três tipos de choque. Agora, o sistema ele vai ser dissipativo. O que vai acontecer é que a perda de energia aqui vai ser muito grande. Então, a energia cinética final do sistema vai ser muito menor do que a energia inicial do sistema. Então, ele vai perder bem mais energia do que ele perde no parcialmente elástico. Então, a dissipação de energia vai ser máxima nesse tipo de colisão. Tá ok? Então, se é igual a 1, meu choque é elástico.
energia se conserva. Se o E é compreendido entre 0 e 1, eu tenho uma colisão parcialmente elástica. A energia final é menor do que a inicial. E no choque inelástico, o meu E é 0 e a minha energia final é menor do que a energia cinética inicial, ok? Então vamos falar brevemente dos três tipos de colisões, né? Então vamos iniciar pela colisão elástica ou perfeitamente elástica. O nosso coeficiente de restituição, ele vale 1, né? Então, o que acontece? Neste tipo de colisão, quais são as minhas características? A razão entre a velocidade relativa de afastamento pela a de aproximação, essa razão vai dar 1. O que vai acontecer? Isso, que a velocidade relativa de aproximação ela vai ser igual à velocidade relativa de afastamento. E que a energia cinética inicial do sistema ela será igual à energia cinética final do sistema. Bem, apenas com os dados do problema, não dá para a gente diferenciar e identificar logo de cara se a colisão é elástica ou inelástica, somente fazendo as contas. A menos que, na colisão elástica, há uma maneira sim da gente identificar apenas se as massas forem iguais, as massas envolvidas na colisão forem iguais. Se eu tiver um choque entre dois corpos de mesma massa, num choque elástico ou perfeitamente elástico, o que vai acontecer? O que vai ocorrer é a troca das velocidades, a inversão das velocidades. Então, por exemplo, se eu tenho dois corpos de mesma massa aqui, e esse cara se move para a direita com uma velocidade de 10 e esse para a esquerda com uma velocidade de 2, o que vai acontecer? Após a colisão, esse cara que estava indo para a esquerda com uma velocidade de 2, ele vai passar a ir para a direita com uma velocidade de 10. E esse cara que tinha uma velocidade de 10 para a direita, ele vai passar a ter uma velocidade para a esquerda de 2. O que aconteceu é que houve uma inversão nos valores das velocidades antes e depois da colisão. Eles trocaram de velocidade. Então isso me permite dizer que a colisão é elástica. Então só dá para identificar, sem precisar calcular o coeficiente de restituição, quando os corpos possuírem a mesma massa. Porque quando o choque for elástico, eles vão trocar de velocidade. A velocidade inicial de um será a velocidade final do outro e vice-versa. Ok? Beleza? Na colisão parcialmente elástica, a minha razão da velocidade relativa de afastamento pela de aproximação, eu vou obter um valor compreendido entre 0 e 1. E o que isso quer me dizer? Que a velocidade relativa de aproximação ela será maior do que a velocidade relativa de afastamento. E a consequência disso é que o sistema terá uma energia cinética inicial maior do que a energia cinética final, porque haverá perdas de energia durante a colisão, tá? Como eu disse anteriormente, não dá para diferenciar sem fazer o cálculo do E o choque elástico do parcialmente elástico. Mas a colisão inelástica é uma colisão que é facilmente identificável num problema. Primeiro que, pelo coeficiente de restituição, a gente identifica porque o valor dele é 0, né? Porém, no nosso problema, o que vai acontecer é que, após a colisão, os corpos eles permanecerão unidos e se movimentarão como se fossem um único corpo. Então, isso vai facilitar a identificação do tipo de colisão, da colisão inelástica, porque após o choque, eles
permanecem unidos e movem-se como se fossem um único corpo. E quais são as características desse tipo de colisão? A nossa razão entre a velocidade relativa de aproximação e a velocidade relativa de afastamento, ela vai ser zero. Por quê? Como eles permanecem unidos após o choque, a minha velocidade relativa de afastamento será nulo. Eles não vão se afastar, eles vão estar juntos, né? E qual é a consequência disso? Durante essa colisão, haverá uma grande perda de energia. Então, a energia cinética inicial do sistema, ela será maior do que a energia cinética final. E, como eu disse, a quantidade de movimento, ela vale para todos os tipos de colisões que nós vimos até agora, né? Então, pelo princípio da conservação, quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final, né? Então, aqui para a gente compreender, o que eu tenho? Massa de 1, velocidade de 1, mais massa de 2, velocidade de 2. Isso é a quantidade de movimento inicial das duas partículas. Tem que ser igual à quantidade de movimento final dessas partículas. Massa de 1, velocidade de 1, mais massa de 2, velocidade final de 2. Ok? Bem, mas para que eu coloquei isso e não coloquei nas outras? É que nessa, como eles permanecem juntos após a colisão, significa que a velocidade final de 1 vai ser a mesma de 2. Eu vou chamar simplesmente de V. Então, como é que vai ficar a minha quantidade de movimento final? Massa de 1, velocidade final do sistema, mais massa de 2, velocidade final do sistema. Então, dessa maneira, eu determino a velocidade do conjunto após a colisão. Essa velocidade é a mesma. Beleza? Tranquilo? Compreenderam? Então vamos para mais um exemplo. Um corpo de massa 10 gramas move-se em uma superfície lisa e horizontal com velocidade de 4 metros por segundo e colide com um corpo B de massa 20 gramas que se encontra em repouso. Após a colisão, o corpo A retrocede, movendo-se com uma velocidade de 1 metro por segundo. A velocidade do corpo B em metros por segundo após a colisão é igual a... Então vamos tentar entender aí o nosso problema. Então eu tenho um corpo A que move-se com uma velocidade de 4 metros por segundo em direção a um corpo B que está parado. Velocidade nula. Após a colisão, o corpo A retrocede, ele volta. E o corpo B segue para a direita com uma velocidade que eu preciso descobrir. Ok? Então vamos lá para as informações do problema. Vamos extrair. Então nós temos os dados. Massa de A, 10 gramas. Massa de B, 20 gramas. Velocidade inicial de A, 4 metros por segundo. Velocidade inicial de B, 0. Beleza? Agora uma coisa muito importante. Ele disse que após a colisão, o A ele retrocede com uma velocidade de 1 metro por segundo. E é aí que a galera costuma errar. Repara que o A ele estava indo para a direita e depois da colisão ele passa a se movimentar para a esquerda. E a velocidade é um vetor. O que indica oposição de sentido? É o sinal de menos. Então, se eu considerar que quando ele estava se movimentando para a direita era positivo, quando ele se mover para a esquerda, ele vai passar a ter uma velocidade com valor negativo. Então, a velocidade dele não é de 1 metro por segundo. Então, a velocidade dele é de menos 1 metro por segundo. Então, esse menos aqui, o que ele indica? Ele indica que ele está se movimentando no sentido contrário ao inicial, que antes era para a direita, agora está movendo-se para a esquerda. E eu quero descobrir qual é o valor de B.
Então vamos para a nossa luta. Como é que nós vamos fazer isso? Princípio da conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento do sistema inicial é igual à quantidade final do sistema. Então, o que nós temos? Quantidade de movimento de A mais a quantidade de movimento de B antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento de A mais a quantidade de B depois da colisão. Beleza? Substituindo. Quantidade de movimento de A, massa de A, velocidade de A, mais quantidade de movimento de B, massa de B, velocidade inicial de B. Agora vamos para o final. Quantidade de movimento final de A, massa de A, velocidade final de A, mais massa de B, velocidade final de B. O que temos? Vamos substituir. Uma coisa importante. Repare que aqui a massa não está no SI, não está em quilograma. O importante é que todas as massas estejam na mesma velocidade, na mesma unidade. Beleza? Então, se elas estiverem na mesma unidade, não há necessidade de converter. Seja ela em quilogramas, seja ela em gramas, ok? Então, como está tudo em grama, não vou me preocupar em transformar. Substituindo, massa de A, 10, velocidade de A inicial, 4. Mais massa de B, 20, velocidade inicial de B, ele está em repouso, 0. Igual, massa de A, 10, velocidade final de A, menos 1, mais massa de A de B, 20, velocidade final, não sei. Então, eu tenho 40 mais 0 é igual a menos 10 mais 20, velocidade de B. Esse cara é menos, passa para cá mais, então eu vou ter 40 mais 10, isso vai dar 50 igual a 20 velocidade de B. Então, a velocidade final de B será 50 dividido por 20. Então, a minha velocidade final de B, ela será de 2,5 metros por segundo. Fazendo aqui a minha resposta correta, letra A. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a velocidade. Então, o móvel B, ele vai se mover para a direita. Repara que é positivo. Positivo eu considero esse sentido aqui, ó. Então, para cá foi positivo, né? Então, ele se move, como eu achei uma velocidade positiva, significa que ele está se movendo para a direita com uma velocidade de 2,5 metros por segundo. E A se move no sentido contrário. Então, para lá, nesse sentido, eu tenho negativo, né? Então a velocidade, por esse motivo, é negativa. O problema terminou aí. Mas se ele tivesse pedido para a gente classificar o tipo de choque que ocorreu aqui, como é que eu faria, meu povo? O problema acabou aí, o que ele pediu. Mas eu estou complementando. Então, se eu quero saber o tipo de colisão que ocorreu, como é que eu vou fazer? Eu vou determinar o coeficiente de restituição. Quem é ele? Velocidade final de B menos a velocidade final de A, dividido pelo módulo da velocidade inicial de A menos a velocidade final de B. Vamos substituir pelos valores. Velocidade final de B, acabei de achar, 2,5 menos a velocidade de A, que é menos 1, né? Então, menos com menos, isso vai dar mais. Dividido pela velocidade inicial de A, 4, velocidade inicial de B, 0. Então, eu vou ter 2,5 mais 1, 3,5, dividido por 4. Então, o meu coeficiente de restituição será de 0,875. 0,875. E com esse valor, que tipo de colisão eu tenho? É um valor compreendido entre 0 e 1. Então, a minha colisão é uma colisão parcialmente elástica. Ok? Então, dessa maneira, eu classifico o tipo de colisão. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês assistam os outros vídeos aí, tirem dúvidas, façam perguntas aí pra gente. E se inscrevam no canal, né? Ativem as notificações para que vocês recebam os novos vídeos. E estou muito feliz de estar com vocês. Um beijo do Negão. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.
Bye, bye!